grande artista italiano, Michelangelo, ele disse: os olhos são as janelas da alma. E realmente, mais do que poeticamente janelas da alma, realmente a visão é importante para tudo que você vai fazer. E nós estamos aqui no Hospital Oftalmológico de Anápolis falando com uma pessoa que realmente entende de saúde da visão. É o doutor Juliano Pereira. Que bom tê-lo aqui no nosso programa, doutor Juliano. Não, a gente que se sente muito honrado aqui com a sua presença. Doutor Juliano, prazer. Quando a gente deve procurar um oftalmologista? Eu acho que é muito importante a gente esclarecer que a primeira consulta com o oftalmologista deve ser feita no nascimento. O teste do olhinho, que é muito pouco divulgado, tem sido mais divulgado nos últimos anos, mas ainda é muito pouco divulgado. É um teste simples em que a gente pode detectar problemas que poderiam causar cegueira no adulto. É extremamente importante que o recém-nascido passe por esse teste. Outra fase muito importante é aos 3 anos de idade. Porque aos 3 anos de idade a gente pode detectar problemas oftalmológicos como miopia, hipermetropia, astigmatismo, que se forem corrigidos com óculos, a criança vai desenvolver a visão e não vai ter problema de ambliopia na vida adulta. O fato, Onaide, é que quando a gente nasce, a gente enxerga vultos. E essa visão de vultos, ela permanece até os 6 meses. Com 6 meses de idade, aproximadamente, a criança já reconhece os pais, não mais pelo cheiro, pelo tom da voz, reconhece pela fisionomia. Se você pegar um recém-nascido, colocá-lo num quarto escuro e deixar ali até o final do 6º ano, quando tirar dali do quarto escuro, ele não vai mais enxergar mais do que vultos, que é o que ele enxerga quando nasceu. A parte neurosensorial da visão, ela necessita da luz para ser desenvolvida. Então, se tiver algum problema que impede que a luz chegue na retina, isso tem que ser corrigido antes dos 6 anos. Olha aí, interessante. Quer dizer, então, junto com o pediatra, tem que ser procurado o oftalmologista para fazer o primeiro exame da criança. Tem que ser procurado o oftalmologista. Geralmente, o teste do olhinho pode ser feito pelo pediatra lá no hospital quando nasce. Mas os pacientes, os recém-nascidos neonatos, que não completam as 40 semanas de gestação, já devem ser encaminhados para o oftalmologista. É isso aí. E com a pessoa mais velha, a pessoa vai envelhecendo e é natural que a pessoa vai tendo dificuldades com a visão. Quais são essas dificuldades que naturalmente com a idade podem acontecer? É importante a gente fazer uma consulta oftalmológica todo ano para prevenir glaucoma, para detectar uma retinopatia diabética, uma retinopatia hipertensiva que pode ser tratada e evitar a cegueira. Por volta de 40 anos, algumas pessoas com 38, 39, outras 42, não importa, mas a média é com 40 anos. Não tem como escapar, vai precisar de um óculos. Por quê? Quando a gente enxerga para longe, a musculatura do olho está relaxada, você está enxergando bem. Quando a gente vai focalizar a imagem de perto, acomodar a visão, a musculatura dentro do olho, ela trabalha para isso. E por volta dos 40 anos, essa musculatura já não está mais tão eficiente. E o cristalino, que é uma lente que a gente nasce com ela dentro do olho, que o próprio nome diz, ela é cristalina, ela também vai perdendo a sua transparência por volta dessa idade e perdendo a elasticidade. E impede uma acomodação visual perfeita. Então, por volta de 40 anos, como essa musculatura não está mais eficiente, a gente tem que compensar a falta dessa eficácia com um óculos. Pois é, e eu até gostaria de aproveitar esse espaço para dizer sobre pessoas que, com dificuldade de enxergar, procuram em algumas lojas especializadas em várias coisas, aquele óculos de grau, ela vai colocando, vê o que fica melhor. Este óculos que não é receitado pelo médico, ele pode compensar essa visão? Ele pode compensar, mas ele pode também compensar de uma maneira errada, porque às vezes a pessoa tem um astigmatismo de 1 grau, 1,5 grau, que pode, se fizer um óculos próprio para o seu problema, vai dar uma visão melhor. Às vezes a pessoa vai lá e acha que comprando um óculos com um grau maior vai dar melhor visão, mas isso é muito perigoso. Porque você pode acomodar a visão para perto com um grau alto, isso pode provocar dor de cabeça, pode levar até aumento da pressão intraocular. Então o importante mesmo é procurar o oftalmologista e fazer uma consulta e achar o
o seu grau certinho. Depois dos 40 anos, esse grau vai aumentando, à medida que a musculatura intraocular vai perdendo sua função. Isso vai acontecendo até por volta dos 60, 65 anos, quando a pessoa naturalmente desenvolve uma doença que é muito comum no nosso meio, que é a catarata. Na verdade, eu falei doença, mas a catarata senil, que é a catarata provocada por alterações bioquímicas no organismo da pessoa, ela é uma catarata que não é considerada doença. Doença é o que ela causa, cegueira, baixa visual. Existe a catarata secundária, secundária ao uso de drogas, corticoide, secundária as pessoas têm tido catarata mais cedo porque a gente tem visto que a exposição à luz do sol, a radiação de raio-x tem sido muito frequente, então é muito importante usar óculos de sol para se evitar até mesmo a catarata. Essa catarata, sim, é uma catarata que a gente pode chamar de doença, né? E que hoje é facilmente resolvida. Existem, na Europa principalmente, alguns medicamentos que, nada comprovado, falam que pode retardar o surgimento da catarata, mas o tratamento eficaz é a cirurgia de catarata. A substituição da lente que a gente tem dentro do olho, que virou a catarata, que ficou branca, ficou opaca, impede que a gente tenha uma boa visão, por uma lente artificial, que vai fazer a pessoa retomar aquela visão não aquela visão que ela tinha com 18, 20 anos, porque eu gosto muito do que meu pai disse. Meu pai foi submetido à cirurgia e fala que ficou muito bom, perfeito, só quando ele era novo, mas isso é coisa divina mesmo. Mas a gente tem chegado muito próximo da perfeição, com a evolução da tecnologia, a coisa está ficando fantástica mesmo. E a cirurgia de catarata, ela deve ser feita logo que aparecem os sinais de catarata, ou há necessidade que esse problema possa ser detectado com uma situação mais grave? A cirurgia, antigamente, quando a cirurgia era feita por uma técnica que a gente retirava o cristalino em bloco, era melhor que a catarata estivesse bem madura. Hoje, a gente pode fazer uma cirurgia com uma incisão mínima na córnea, retira a catarata com uma técnica de facomulsificação, que a catarata ela vou dizer, toda quebrada com ultrassom, e retirado os pedacinhos para evitar que precise fazer um corte muito grande na córnea. Então hoje a gente não precisa esperar a catarata ficar tão evoluída. Desde que tenha uma catarata e a visão já não atinja, vou dizer assim, desde que tenha catarata e não tenha uma visão satisfatória para que a pessoa possa exercer suas atividades normais, mesmo com o uso de óculos, está indicada a cirurgia. Sim, e nesse caso da catarata, há outras cirurgias que podem agregar a catarata para garantir uma visão melhor para a pessoa? Pode. Como eu te falei, a tecnologia evoluiu muito. Hoje, por exemplo, aqui no Hospital Oftalmológico de Anápolis, nós temos um aparelho, adquirimos recentemente, que é o Infinity Vision System. É a última geração de facomulsificador para cirurgia de catarata. Ele permite a gente fazer uma cirurgia em cataratas muito maduras, com uma segurança muito grande, permite a gente fazer cirurgias. Ele tem um sistema tecnológico chamado Aqualaser, que ele, além de usar o ultrassom para emulsificar a catarata, ele usa um soro um pouco aquecido e permite uma cirurgia com segurança muito grande. Mesmo assim, com uma incisão pequena, isso pode gerar um astigmatismo. Às vezes a pessoa faz uma cirurgia de catarata, faz o implante de uma lente multifocal, que é o que tem de mais moderno hoje para resolução do quadro de baixo visual. Isso resta um astigmatismo. A gente tem técnica hoje através de laser. Nós aqui em Anápolis estamos extremamente bem servidos com o Alegreto IQ, que é a última geração de laser do mundo e pode corrigir, por exemplo, esse tipo de coisa. Um astigmatismo que ficou depois da cirurgia de catarata, ou até uma certa hipermetropia, uma miopia. Antigamente se fazia cirurgia refrativa usando uma técnica que era o RK, que era feita com bisturi de diamante. E não se tinha noção que tinha a necessidade de fazer um exame muito importante para se determinar o grau da lente intraocular na catarata, que é a ecobiometria. Então a gente tem uma dificuldade hoje muito grande nos pacientes que foram submetidos a esse tipo de cirurgia de determinar o grau da lente que vai colocar na hora da cirurgia de catarata.
Então a gente faz a cirurgia e às vezes a pessoa fica hipermétrope ou fica muito míope. A gente pode depois corrigir isso com um laser. Então as técnicas hoje estão muito modernas e é válido ressaltar que a nossa cidade de Anápolis, que eu tenho uma honra, apesar de não ter tido o prazer de nascer aqui, não desfazendo de Belo Horizonte, que é uma cidade maravilhosa, que eu sou completamente apaixonado, mas eu tenho o prazer de morar nessa cidade de Anápolis. Fui muito bem recebido. O meu irmão, Dr. Augusto, veio para aqui em 1990. Aliás, a oftalmologia de Anápolis, com tantos outros excelentes oftalmologistas que aqui tem, deve muito ao Dr. Augusto por sua determinação e competência. Eu estou falando isso aqui porque eu tenho orgulho danado de tê-lo como irmão. E é muito justo, exatamente. Dr. Augusto Pereira é o diretor do hospital, diretor clínico do Hospital Oftalmológico de Anápolis, e foi realmente um pioneiro nessas novas técnicas, a nova tecnologia de cirurgia oftalmológica, não é, isso. doutor? Ele contribui muito para que a nossa cidade seja hoje referência em oftalmologia no Brasil. Hoje nós fazemos cirurgias em pacientes que vêm de Goiânia, pacientes que vêm de Brasília. Essa semana eu tive o prazer de receber uma paciente que foi encaminhada para mim por uma pessoa muito importante, que foi um dos meus professores de oftalmologia. Isso me deixa muito honrado, saber que a gente está na ponta, na liderança da oftalmologia do Brasil. A gente não deve nada para ninguém. Tudo que pode ser feito aqui é feito nos grandes centros como Nova York, Berlim,